Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 41 ao 44. Eu quero falar sobre uma lei com vocês. Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44. A minha tradução, ela diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se vocês soubessem ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu, essa é a palavra, não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Amém? Assente-se, por favor. Não reconheceu o tempo que veio visitá-la. Existe uma lei, a lei do reconhecimento, e quem não reconhece o tempo, deixa a oportunidade passar, e terá uma vida de lamento, e isso é muito sério. A pessoa que entende o que tem, ela vai valorizar e vivenciar isso, né? Eu estava esses dias numa casa, que é uma mansão, uma casa gigante, vários andares, e fui ajudar uma pessoa, e de repente a pessoa que estava ali junto falou: pastor, mas que casa incrível, que casa grande, que casa, tem tudo aqui, uma casa planejada assim. Eu falei: pois é, mas quem vive aqui não enxerga o que tem, não reconhece o que tem. E eu disse para ele, eu falei: você sabia que esses dias eu estava na minha casa, e eu trabalho também bastante, coisa pesada, coisa leve, e eu estava mudando umas pedras de lugar, aquelas lousas que eu estou colocando no piso de pedra lá fora, e aquilo é pesado, e eu organizei aquilo. Eu falei: olha, me arrebentei, um sol, que você não sabe se cansa mais. A luva de couro que eu estava, para você ter uma ideia, aquelas luvas de couro grossa, ela chegou a furar, de tanto que você carrega, e sobe no telhado, e mexe com planta. Ontem eu passei o dia mexendo com planta, e plantei mais um pé de mimosa desse tamanho, e carambola, e mexe com isso e aquilo. Aí eu sentei e pensei, foi o que eu compartilhei com o rapaz. Eu falei: esses dias eu sentei ali e eu pensei assim, meu Deus, eu preciso entender onde eu vivo, o que eu tenho, porque esse é o segredo da vida, você enxergar o que tem. E algumas pessoas estão vivendo uma vida infeliz, porque não enxergam o que tem, não enxerga a família, não enxerga o corpo, não enxerga a idade que tem, não enxerga os benefícios dos presentes de Deus na vida, não enxerga o bairro, não enxerga. E eu agradeço todo dia eu oro, eu agradeço até pelos animais que eu tenho lá em casa, né? Os domésticos, né? A saúde deles, todo dia eu agradeço por tudo, porque o segredo da vida, o segredo da felicidade é ser grato, e isso é uma lei, a lei do reconhecimento. Eu estava lendo sobre um jovem casal do século XIX, que se tornou obcecado pela corrida do ouro na época. Eles moravam numa fazenda, e eles venderam a fazenda e tudo que eles tinham para ir atrás desse metal tão precioso, lá na Europa. Fracasso após fracasso, finalmente eles faliram e voltaram para os Estados Unidos, próximo da fazenda onde eles moravam. Depois de muitos anos, eles
decidiram ir visitar a fazenda que era deles. E quando eles chegaram lá, eles não puderam nem se aproximar da fazenda, de uma área da fazenda, porque no local havia guardas por todo lado, equipamentos de segurança para proteger o terreno, e eles descobriram que isso é, debaixo da casa da fazenda onde eles moravam, havia a segunda maior reserva de ouro da América, agora controlada pelo governo. E eles não reconheceram, eles não sabiam disso. A lei do reconhecimento. Eles foram para a Europa, atrás do ouro, e tudo que eles tinham estava debaixo da casa deles, no terreno deles. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: a ignorância é mortal. O inimigo governa na ignorância. O inimigo governa nas trevas. A palavra ignorância no grego significa trevas. A palavra conhecimento no grego significa luz. Jesus é a luz do mundo. Mas a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. Isso é, ele governa na ignorância. A ignorância prende pessoas. A ignorância faz pessoas trocarem terreno por espelho. A ignorância faz pessoas desvalorizarem aquilo que tem valor. Eu vi uma reportagem essa semana de uma mulher que usava como peso de porta uma pedra desse tamanho, eu não sei se não era esmeralda ou era rubi. A pedra valia 6 milhões. E durante quase 20 anos ela usava essa pedra como peso de porta. 6 milhões a pedra vale, só para você ter uma ideia. A ignorância, ela empobrece. A ignorância faz a pessoa fazer errado, até mesmo dentro da igreja, achando que está certo. Usar. Aquele homem que, quando Davi estava trazendo a arca para a cidade, e a arca se desprendeu ali num descontrole, numa elevação da rua, ele foi querer segurar a arca, e ele morreu ali. A ignorância, ela perpetua, ela eterniza a desgraça, a doença, a pobreza, o fracasso. Olha para a população da Índia aí, de alguns países da África, e mesmo de muitas pessoas do Brasil. A ignorância faz eles se desvalorizarem. É a tal de trocar espelhos por terra realmente, ou terras por espelho. Muitas pessoas, por ignorância, desprezaram chaves porque são pequenas. Na verdade, abriam portas gigantes. Olha, meu irmão, eu nunca me esqueço do conselho de um religioso para um pai. Aquele pai que já não sabia mais o que fazer com aquele filho dependente químico, e ele falou: esse aí, já desconsidera. E o religioso disse: não faça isso, ele é uma pedra bruta, que só precisa ser lapidado. Se você me permitir, eu quero trazer ele para morar comigo. E levou ele para morar no templo, por 3 anos, depois mais 2 anos acompanhando. Ensinou esse menino a falar hebraico, ensinou esse menino a ler em hebraico, ensinou esse menino as questões da vida. Esse menino casou, teve filho, trabalha até hoje, enfim. Meu irmão, os versículos que nós lemos, fala que a ignorância dos israelitas fez com que eles não reconhecessem a Jesus quando Jesus veio. Olha a seriedade disso. Não tem pessoas na terra que conhecem mais as escrituras e os detalhes do Velho Testamento do que os judeus. Seja a linhagem, judeu ortodoxo, seja a ideia religiosa, aliás, o ortodoxo, os natura carne e tantos outros aí, das 5 visões. Eles não reconheceram Jesus, isso é, eles perderam o tempo da oportunidade. A Bíblia diz que isso é tão sério que Jesus chorou. Quando ele olhou para Jerusalém, ele falou: se vocês reconhecessem o tempo da oportunidade de vocês, vocês estão valorizando algo que vai ser destruído. E realmente, quando ele diz não ficar pedra sobre pedra,
foi destruído no ano 70 depois de Cristo. A única coisa que sobrou foi uma parede, que hoje é chamada de Muro das Lamentações. Isso lhes custou a eternidade, lhes custou milagres que não aconteceram, lhes custou a alegria da presença de Jesus. Tem uma música do pastor Feliciano Amaral. Alguém conhece o pastor Feliciano Amaral? Ninguém conhece Feliciano Amaral? Só a Ângela do Velho Testamento também, hein? O Feliciano Amaral, eu conversava com a filha dele lá de Minas Gerais. Ele faleceu faz uns 5 anos mais ou menos. Para você ter uma ideia, a reservista militar de Feliciano Amaral era de 1937. E ele canta uns hinos, um mais bonito que o outro, um bigodinho branco, faleceu já, como eu falei para você, faz uns 5 anos mais ou menos, mas ele canta alguns hinos, que parecem aquelas músicas daqueles desenhos da Disney antigo, uns hinos, um mais lindo que o outro, e tem um dos hinos que eu sou apaixonado, ele diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, dos privilégios que muitos tiveram, de ver o seu rosto, sentir sua mão. Ah, como eu teria tanta alegria. E aí ele tem um desenvolver do privilégio daqueles que viveram no período de Jesus, que tocavam as suas mãos, que olhavam o seu rosto, e ele fala coisas muito bonitas ali na música, mas boa parte das pessoas não entenderam esse tempo, Esses dias eu escutei uma pessoa contar um testemunho maravilhoso, uma mulher com crianças pequenas, e ela morava, se eu não estou enganado, no Jardim Israelense ali, que é um lugar de ocupação, um lugar que se hoje já não é um lugar bonito, assim, as ruas e coisa e tal, imagine naquela época. Hoje essa mulher, que é uma pastora hoje, ativa numa comunidade, numa igreja, e ela conta que ela estava com um pouco de acho que farinha ou alguma coisa assim, e ela fez um mingau, alguma coisa assim para os filhos, 3 crianças pequenas, e ela só tinha aquilo. E aí ela diz que um homem um tanto sujo, uma barba e coisa e tal, uma pessoa simples, bateu palma na frente da casa dela e perguntou: moço, você não tem um pouco de comida para me dar? Eu estou com muita fome. Ela foi e tirou um pouquinho de cada prato de cada filho e dela também, e ela deu para aquele homem comer, e aquele homem comeu aquilo, agradeceu ela, falou: Deus lhe abençoe, e saiu. E ela disse que no outro dia chegou uma compra para ela gigantesca, com sapatos para os filhos, roupa para eles e para ela, comida em abundância. Ela falou que a vida dela mudou a partir daquilo. E a Bíblia diz que pela ignorância muitos não foram abençoados, mas aqueles que sem perceber recolheram anjos para sua casa e foram muito abençoados por isso, tiveram livramentos, como foi Ló, Abraão, receberam anjos, o tempo da oportunidade. Alguns não reconhecem isso, por egoísmo. Alguns não reconhecem o dia da sua oferta, o dia da sua oportunidade. Alguns não reconhecem o dia do seu favor, e isso muda a realidade. Olha o que diz no versículo 44: porque não reconheceram a oportunidade da visitação de Jesus, agora não o veriam mais. O versículo 43 diz: virá dias em que os inimigos os cercarão de todos os lados, e os apertarão e os arrasarão os seus filhos, e não sobrará pedra sobre pedra. Reconhecer o dia da visitação é o segredo da vida. Pilatos, quando você estuda a história da vida de Pilatos, você pensa assim: um líder, o cara tem moral, ele manda. Não, totalmente pressionado pelo povo e pressionado pela liderança. Quem aqui estudou historicamente a vida de Pilatos, sabe que ele cometeu suicídio.
Pilatos foi um homem totalmente pressionado, e ele estava diante do único que poderia o ajudar. E o que ele fez? Lavou as mãos. Lavar as mãos é a mesma coisa de ter a atitude que a esposa dele, num sonho, disse que não era para ele ter. Olha, eu tive um sonho e aconteceu muitos males para a gente porque fizemos o mal para esse homem. Não faça nada contra esse homem. E então ele quis jogar a responsabilidade dele para outras pessoas, mas era a oportunidade dele. O que vocês querem? Barrabás? Porque até então era uma coisa lógica. Um zelote? Um assassino? Ou Jesus? Aí todo mundo falava: crucifiquem a Jesus, solte a Barrabás. Você querer jogar a responsabilidade que é tua para outra pessoa é algo gigantesco quando se trata de negligência e mal. Dizer que não vai cultuar a Deus porque um marido, uma esposa, dizer que não vai tomar uma atitude cristã porque seja quem for. Ô pastor, mas eu não tenho que honrar, eu não tenho que obedecer? Espera aí, a Bíblia fala para você não ficar entre dois senhores. Até quando eu obedeço algo? Até quando me pede para eu desobedecer a palavra de Deus. E isso é muito sério. Meu irmão, a Bíblia vai falar no Salmo 118, verso 8, que é o versículo do meio da Bíblia: melhor é obedecer a Deus do que qualquer outro homem. Pilatos lavou as suas mãos, e foi a pior coisa que ele fez diante do único que podia o ajudar. Alguns fariseus e religiosos se achavam pessoas espirituais também, mas não o reconheceram. Até os discípulos tinham dificuldade da dimensão da visitação de Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 18, diz que eles tinham olhos ali, mas eles não enxergavam, porque já era a segunda multiplicação de pães e peixes, e eles não sabiam o que fazer. E Jesus os questionou por isso. Olha só, o jovem rico olhou para Jesus, viu Jesus pegando uma criancinha no colo, e aí ele teve um entendimento, ele enxergou, e ele foi até Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou, e o chamou para ser o 13º discípulo, falou: vai, tem algo no teu coração aí que é a chave, vende, dê aos pobres e segue-me, e você vai ter um tesouro no céu. Mas o jovem diz que saiu entristecido, porque ele possuía muitos bens. Qual é a diferença de um jovem desse para quem não é dizimista, quem não é ofertante, quem não ajuda o próximo, por exemplo? Qual é a diferença? Não confia em Deus. E a Bíblia diz que o jovem saiu triste porque possuía muitos bens. Isso chegou a tal ponto que Filipe chega para Jesus no momento e fala: quando que o Senhor vai nos mostrar o Pai? E Jesus fala: há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não me reconheceram? O que esse jovem casal achava que precisava, eles já tinham, só não haviam reconhecido no tempo da oportunidade. Reconhecer a oportunidade pode transformar toda uma vida de fracasso em uma vida de sucesso. Em Lucas capítulo 23, o versículo 42 ao 43, fala sobre os 2 ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus. Você acha que Jesus precisava subir numa cruz? Meu irmão, isso envolve eu, envolve você, foi por mim e foi por você. Jesus, ele veio para morrer em uma cruz, essa é a questão. Mas ele também subiu numa cruz, ele poderia ter subido numa cruz sozinho, mas ali do seu lado haviam 2 pessoas, e a oportunidade estavam para 2 pessoas, a última oportunidade da vida daquelas 2 pessoas, mas um zombou, e outro reconheceu. Senhor, hoje
Hoje, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro não reconheceu. Meu irmão, eram ladrões na cruz. O segundo, meu irmão, implorou perdão, pediu para morar no paraíso. Reconhecer o dia da oportunidade. E sabe que o dia da oportunidade, ele pode chegar no momento que você está mais estressado, decepcionado na vida. O dia da oportunidade pode chegar naquele dia chuvoso, de frio. Eu lembro que eu fui batizado no Espírito Santo num dia que eu estava extremamente exausto, cansado, não estava com o meu humor legal, a minha vida parecia que estava toda tribulenta, e eu sozinho lá, naquele culto, não entendi nada direito do que estava acontecendo, e eu entendi bem quando se falava, ou quando se dizia a palavra vento impetuoso de Atos 2. O dia da oportunidade, ele pode chegar, e simplesmente no momento que você não aguarda, e isso faz toda a diferença numa vida. Reconhecer pessoas é reconhecer o dia da oportunidade, sabia disso? Essa mulher que eu disse para você, ela ali no Jardim Israelense, que ela acabou repartindo o alimento com uma pessoa que precisava, ali, naquela condição, a vida dela mudou a partir daquilo dali. Os milagres, os acessos. Davi reconheceu a unção de Saul e recebeu a própria realeza, mas Saul, ele recusou-se em reconhecer a unção de Deus sobre Davi e perdeu o trono. Zaqueu, o malvado, o impostor, o cobrador de impostos, ele reconheceu que Jesus era Senhor. Ele levantou e ele disse: se alguém eu defraudei, 4 vezes devolvo mais, e ainda eu reparto metade dos meus bens com os pobres. Jesus ali diz: hoje a salvação chegou neste lar. Ele teve uma vida mudada. Reconhecer Jesus como o Cristo pode curar qualquer ferida dentro de você. Reconhecer Jesus pode despertar entusiasmo dentro de você que jamais você experimentou. Porque ter uma expectativa de vida, mesmo numa atmosfera difícil, numa situação ruim, numa fase turbulenta, vai fazer toda a diferença em você atravessar aquela fase turbulenta. Reconhecer Jesus forçará as lembranças infelizes morrer dentro de você. Reconhecer Jesus na prática irá corrigir o teu rumo, e isso é importante. Te trará paz por reconhecer a sua provisão no amanhã. Fará você aproveitar cada etapa da sua vida. Fará você viver de verdade, feliz. Tirará as suas lágrimas e as transformará em alegria. Você se torna uma pessoa bem-humorada, porque você só brinca com aquilo que você foi sarado, ou com aquilo que você foi sarado dentro de você. Segundo ponto, tudo que você precisa já está na sua vida, meramente aguardando o seu reconhecimento. Olha, meu irmão, eu lembro quando eu cheguei no Sabará para cantar, e eu já contei isso para vocês, e esfaquearam um homem do lado de fora da igreja, ali embaixo, e o culto rolou normal, como se nada tivesse. O diaconato na porta olhou assim: misericórdia, que pena, mas bola para frente. E eu voltei um mês depois, ou pouco tempo depois, para pregar ali, coisa e tal. E quando eu voltei para pregar, eu vi do mamano ao caducano, foi essa palavra, do mamano, eu vi criança e vi pessoa de idade. Eu olhei aquele lugar e eu pensei: eu vou armar uma tenda aqui. Algumas pessoas não enxergam o próprio valor,
E de verdade, diante de Deus, eu pensei, eu quero ajudar elas a enxergar o valor. Tinha um senhor lá que ele vinha pedir oração depois do culto. Eu colocava a mão na cabeça dele, a minha mão saía cheirando mal. E eu lembro de algumas ruas aqui, aquilo que saía da igreja já, ali, umas subidas, a rua parecia uma valeta seca. Literalmente valeta seca, não tinha como você andar com carro ali, alguns aqui estão lembrando do que eu estou falando. Uma série de situações. Eu falei comigo mesmo, eu preciso ajudar a enxergar o valor. E aí eu lembro que eu pedi autorização. Eu falei para a pastora Ivanilda na época, eu falei, pastora, eu quero te ajudar aqui. E ela falou, mas o Espírito Santo falou para passar essa igreja para você assumir. Eu falei, ele não falou nada para eu assumir, eu respeito a senhora, mas eu quero ajudar. A primeira reunião de liderança que eu participei, eu vi ali o líder do louvor, na época, e eu vi que o louvor não cantava no altar da igreja. Alguns aqui talvez vão lembrar. O louvor não cantava no altar da igreja. E aí eu escutei aquela reunião, eu perguntei, por que o louvor não canta no altar? Porque eles não são dignos. E começou numa série de coisas. Eu falei, desculpe, com todo respeito, mas quem que é digno? E o líder do louvor, de cabeça baixa, estava entregando o louvor, porque não queria mais saber de nada, não aguentou mais nada. E aí não tinha ninguém para assumir o louvor, e eu disse, olha, eu não sou músico, mas eu posso assumir o ministério de louvor, com uma condição. A única pessoa que pode vir falar para mim alguma coisa aqui é a pastora presidente da igreja, porque eu só estou vendo todos os líderes aqui sentar lenha no ministério de louvor, mas ninguém aprendendo a tocar uma nota musical ou ajudando em nada. Eu vou defender com unhas e dentes, eu vou adotar eles, porém eu não quero que ninguém venha falar nada. E aí começou, meu irmão. Eu lembro que os erros eram violentos, erros de nota de violão, da bateria, arranjo e coisa e tal. Achei alguém lá em Almirante Tamandaré, no interior de Almirante Tamandaré, divisa com Mato Grosso do Norte, divisa com Colômbia, e a gente ia de ônibus para lá, e era o Joarildo que ensinava as pessoas novas a tocar violão. O Ivan foi um deles. Depois o Joarildo falou, eu não posso tal dia vir aqui, pousava lá em casa, e outra vez a gente ia para lá. E eu falei, é esse o caminho. E depois a gente ajudou o pastor Joarildo ainda a começar a construir a casa dele, no meu período de férias, ia de ônibus lá, cortar barranco no facão, que ele não tinha nem ferramenta, e aquela coisa para ajudar ele a construir a casa dele, uma casa com 3 quartos depois, uma casa boa. Mas reconhecer o tempo da oportunidade. Tudo que você precisa já está na tua vida, meramente aguardando o seu reconhecimento. Tudo. E aí quando falavam para mim, esse lugar já era, eu dizia, nós vamos construir uma catedral nesse lugar. Há muita potência, há muita coisa aqui. Qualquer coisa não reconhecida vai permanecer não celebrada por você. Mas como é que pode alguém como o apóstolo Paulo, mediante a tudo que ele estava vivenciando, as injustiças e tudo mais, numa prisão, escrever ali, considero todas as percas que eu tive como lucro, para poder chegar. Como é que pode o cara numa condição dessa celebrar? Ele perdeu tudo, e eu considero essas percas como lucro. Como é que pode? É alguém que reconheceu o tempo, reconhecer a vinda de Jesus. Eu lembro uma vez que quando eu assumi no início ali, eu trabalhava com uma senhora, ali a Fernanda, e ela era da Batista do Bacaxiri. O marido dela era o guitarrista daquela banda Filhos do Homem, fez um sucesso na época. E ele chegou, consegui conversar com eles para ele vir acompanhar o nosso ensaio ali na igreja. A gente já estava no outro nível, né? E aí eu pensei assim, nós estamos bem já, você olha para o músico, ele já sabe o que ele tem que fazer.
né, os louvores, as paradas, isso aqui e tal, e levando eles para um monte direto, dava estudo para eles no sábado, e era consagração com eles no sábado, e domingo isso, e oração, e acampamento com louvor, e tudo ali. E aí ele veio, e ele ficou um tempo parado na porta, olhando o ministério do louvor, ensaiar, e a frase dele foi o seguinte: eles não sabem para quem eles estão tocando. Eles não sabem a grandeza do Deus a quem eles estão louvando. E eu que pensei que a gente estava bem melhor do que antes, né? Eu pensei, a caminhada é longa, porque o louvor precisa reconhecer o tempo. Os músicos cometem um erro muito fácil de tocar para músicos, não tocar para Deus, e ainda desprezar a igreja que canta, porque o louvor não é uma apresentação, o louvor é a igreja, é a frente que faz para que a igreja entregue o louvor a Deus, e isso vai facilitar na entrega da mensagem e tudo mais, e é uma grande verdade. Mas eu vi riqueza no ministério do Sabará. Eu vi pastores falarem, não adianta, esse lugar não vai para frente. Eu falei, esse lugar vai para frente porque Deus nos colocou para ajudar a reeducar muita coisa e aprender em muita coisa, mudar a realidade. Sim, como estavam enganados. Hebreus capítulo 11 versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus faz tudo do nada. Deus transforma a realidade pelos olhos e as atitudes de fé. Terceiro ponto: Deus tem colocado algo próximo a você que não está sendo visto, não está sendo observado. Você lembra de Agar, no Velho Testamento? A escrava de Sara? Era uma escrava. Você vai perguntar para ela, você quer ter relação com Abraão para ter o filho ou não? Ela não tem essa opção, ela é escrava. E ela teve que ter o filho. E ali nasceu Ismael. Depois que a encrenca estava grande, quando você lê o livro dos Hebreus, escrito por Flávio Josefo, você vai ver que Sara temia que Ismael matasse a Isaque, porque ela já ouvia frases de Ismael para matar Isaque, por ciúme. Abraão teve 6 filhos, meus irmãos. O filho da promessa é Isaque. E aí, você vai ver ali que Ismael, por essas, já era moço. Sara estava atormentando a cabeça de Abraão, e Abraão, como um bom fleumático, paga o preço para a paz, procrastinando muitas vezes, arrastando muitas vezes. O que ele falou? Vamos trazer para o português caipira de hoje em dia: mulher, faça o que você quiser, faça o que você quiser. E Sara, a melancólica Sara, síndrome de Sara, não madura nisso, foi lá, cismada, pegou Agar, Ismael, uma botija de água e um pão, e mandou eles para o deserto. Agar, abatida, injustiçada, mas Deus não é injusto. Ela olhou, não queria ver o seu filho morrer, deixou ele longe, como um tiro de pedra, longe dela, debaixo, numa sombra, e ali o anjo apareceu para ela, o anjo Gabriel, e disse: o Senhor escutou o choro dele, porque a palavra Ismael significa Deus ouviu. Olha para o teu lado. E a Bíblia diz que ela olhou e tinha um poço de água. E Deus prometeu, através de Gabriel, que Deus seria com ele também, e ele seria muito próspero. E é o povo da Arábia hoje em dia. Mas
Deus tem colocado algo próximo a você que não está sendo visto. Isso é, tem um poço no meio desse deserto. Deus tem escutado. E é o Espírito Santo que abre os teus olhos para enxergar esse poço. Eu achei interessante um testemunho que eu escutei do pastor Carlos Mato Grosso, quando ele foi pregar na igreja de baixo. Esse negócio no altar aqui não tinha, tá? Essa curva aqui. Eu não sei como esse vidro aqui é um vidro 6 milímetros. O pastor Carlos Mato Grosso, ele chegou aqui pregando e deu com o dedo aqui, quebrou. Falei, bem, a gente não tem grana para nada, mas a gente tem lixa. E eu falei, vou começar a moldar esse negócio aqui, porque ele estava quebrado. Comecei, aí tinha um menininho, pastor, que ajuda aí, o Billy, na época, o primo do Vinícius ali, o Narcis. E eu deixei ele lixando aqui para fazer um formato de livro. E o pastor Carlos contou testemunho que eu achei interessante de um membro da igreja dele. E ele disse assim, que aquele rapaz estava desempregado, não sabia o que ele fazia tempo já, bicos e aquela coisa toda. E ele falou que fez um propósito com Deus e tudo mais. E mesmo um propósito, porque ele ouviu uma mensagem, e era o propósito de Jacó, que ele só tinha um pouco de pão, um pouco de água. E aí ele entrou numa caverna, viu a escada e tudo mais, e falou, Senhor, tudo que o Senhor permitir eu ter, 10% eu devolverei ao Senhor. E aí Jacó, a bênção era com ele. Deus sempre prosperava, independente do que acontecia com ele, como o próprio sogro logrou 10 vezes, e 10 vezes ele prosperava. E aí, meu irmão, ele conta que ele fez esse propósito com Deus. Essa era a campanha, fez o propósito com Deus. E de repente ele falou que tinha um vizinho dele que estava precisando de ajuda, e precisava limpar a caixa d'água, aquela coisa toda. E aí ele foi ajudar o vizinho, mas ele falou, não vou cobrar nada dele, imagine só, não quero cobrar nada. Ele subiu, quando ele está limpando a caixa d'água, na cidade de São Lucas do Valverde, Mato Grosso, quando ele está limpando a caixa d'água ali, ele termina, ele levanta e ele olha uma imensidão de casas e caixas d'água em cima. Resumindo para você, ele se tornou um empresário forte, lidando só com essas coisas, caixa d'água, hidráulica, limpeza de caixa d'água e coisa e tal. A porta que Deus abriu para ele, a oportunidade, e é isso que eu estou falando de oportunidade. O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos, o Espírito Santo é aquele que fala a nossa consciência, é aquele que te convence de Jesus como único Salvador, é aquele que intercede diariamente por você, é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza, porque se nós não sabemos nem como orar, Ele intercede por nós, nem que for com gemidos inexprimíveis. Ele sempre nos avisa dos perigos eminentes. Volta por aqui, vai por lá, pare, cuidado. Mais ou menos assim. Quem reconhece é porque o Espírito Santo abre os olhos e você enxerga esse poço na sua vida no meio de um deserto. Quando Jesus passava, um mendigo, cego, Senhor, Jesus olha para ele e fala, o que você quer que eu faça? E ele podia humanizar isso e dizer, eu quero um prato de comida. Mas ele falou, eu quero enxergar a oportunidade dele. E ele foi curado. Meu irmão, assim como reconhecer a sua correção pode evitar desastres na vida e um rumo ruim. Reconheça a voz do Espírito Santo. Reconheça, porque isso pode revelar ondas de favor e de bênção na sua vida. Reconhecer vai ligar você a pessoas extraordinárias. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz que o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito Santo ele vivifica. Evangelho de João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse, eu pedirei ao Pai e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E Ele se agrada dos louvores. Mas a Bíblia diz que também é facilmente ofendido. Facilmente. E se você o desprezá-lo,
poderá entrar em depressão. Se você o desprezá-lo, poderá perder a lógica da vida. Muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão confusas, mesmo dentro dos templos. Por quê, pastor? Porque desprezam a voz do Espírito Santo. Porque, meu irmão, a alegria, ela é a prova presente do Espírito Santo na nossa vida. Não significa que você não passe por tristeza, mas tem gente que é amargo na vida, cismado na vida. E o maior segredo da vida é reconhecer o Espírito Santo e a sua voz. Então você reconhecerá as oportunidades, as portas que Deus abre. Deus sempre abre uma porta para uma pessoa de oração. Tem pessoas que me procuram, então pastor, olha aqui, mas você não estava orando por provisão na tua vida? Sim, Deus abriu a porta e você vai querer orar por quê agora? Quantas vezes isso? Você vai reconhecer o dia da sua visitação. Assim como Adão e Eva recebiam o Senhor na viração do dia. Eu lembro um dia que eu estava lendo a Bíblia antes de dormir, só que eu estava lendo o livro de Pedro, e daí me veio na cabeça aquilo. Eu estou lendo sobre alguém, uma carta de uma pessoa que pegou uma caneta e escreveu, alguém que andou com o próprio Jesus, alguém que teve experiências com o próprio Jesus. E aí eu li o Novo Testamento e li o Velho Testamento, e eu lendo de novo Gênesis, falei, meu Deus do céu, Adão foi a pessoa mais íntima de Deus. Imagina um culto, depois ele saiu, ele foi expulso do jardim e tudo mais. O que ele contava para os seus netos? O que ele contava para os seus... O cara viveu 900 anos, né? Quantos filhos e filhas esse camarada não teve? A gente sabe dos primeiros ali, né? Caim, Abel, Sete. Mas tiveram vários e vários e vários. 900 anos. Tem gente, meu irmão, que tem 22 anos, tem 3 filhos. Teve um que eu fiz o fúnebre uma vez, com 22 anos, ele tinha 6 filhos. Só para você ter uma ideia. Imagine Adão, imagine aquela época. Não existia dieta. Pelo amor de Deus. E ainda mais que tinha uma lei, né? Crescer, multiplicar e coisa e tal. Mas o que eu fiquei pensando na hora, e essa foi a direção da minha oração: Senhor, assim como o Senhor visitava ali, eu sinto a tua presença aqui. Só o Senhor pode mudar o que tem aqui dentro. E eu lembro naquele momento, meu irmão, que eu me emocionei bastante antes de dormir, porque a paz que excede todo entendimento estava aguardando eu ali, de que tudo vai se encaixar, tudo dá certo, tudo encaminha. E aí Deus coloca algumas coisas dentro de você que não sai. Por mais que você lute, não sai. Porque Ele tem um propósito guardado dentro de você no tempo oportuno. E aí você tem que estar atento com relação a isso. Não se distancie, não fuja. Tenha o tempo oportuno para todas essas coisas. E aí quando você resiste firme, simplesmente de uma hora para outra, as coisas acontecem. De um dia para o outro, o terreno você compra. De um dia para o outro, a casa própria vem. De um dia para o outro, você conhece alguém. De um dia para o outro, meu irmão, simplesmente a tua vida muda para uma próxima fase. Simplesmente você conhece alguém e as coisas, elas se transformam. De um dia para o outro, teu marido está na igreja, tua esposa. De um dia para o outro, os teus filhos estão na igreja. Poucos meses depois, já estão envolvidos no ministério. De um dia para o outro, alguém morre. De um dia para o outro, você conhece a Jesus pessoalmente. De um dia para o outro. Hoje é tempo de você levantar. Hoje é tempo de você reconhecer o Espírito Santo na tua vida. Hoje é tempo de você reconhecer o que Deus colocou nas tuas mãos. Pedro estava pescando, não pegou nada. Era um dia de tédio, um dia de resistência, um dia que é espiritual aquilo, parece que nada encaixa. Nada.
e simplesmente ele viu Jesus. E Jesus olha para ele e fala: ei, lança a rede para o outro lado. O reconhecer, o dia da oportunidade, o destravar de documentos, bênçãos represadas que acontece. E aí ele lançou a rede, e a Bíblia diz que ele pegou muito peixe, muito. Hoje é dia da libertação, hoje é o dia de você enxergar essa pedra bruta. Hoje, meu irmão, Deus vai abrir os teus olhos, porque Ele já abriu uma porta para você. E você só vai conseguir enxergar essa porta através da chave que Ele mesmo colocou na tua mão. Algo que você vai fazer, atitude que você vai ter, que vai abrir essa porta grande aí, que é só para você. Mas algo, o dia da oportunidade, como aconteceu com aquela senhora, como já aconteceu comigo, com você, com tantos outros, e que Deus vai e abre portas incríveis. Eu lembro de um dia, para finalizar, que eu tinha uma inscrição, eu nem lembro onde que era agora, em que as pessoas que deveriam pagar serviço comunitário deveriam prestar horas de serviço. E aí eu me inscrevi, por sugestão de um pastor. E aí eles começavam a me ligar na época, e para enviar as pessoas para eu fazer uma entrevista. Daí eu sempre tinha que preencher os horários, fichas e tudo mais. Vinha com tornozeleira ou vinha sem. E aí eu lembro que veio um homem, conversou comigo, falei: tá bom, mas todas essas pessoas que vieram para a gente, todas aceitaram a Jesus, todas tiveram a vida mudada. Mas teve um homem que veio e ele falou: eu sou pastor. Eu falei: sério? O que aconteceu? Há 5 anos atrás, eu, num momento de ira, de raiva, eu saí da igreja, e passado um tempo, comecei a beber de novo, e um carro que eu peguei, acabei atropelando uma pessoa, e eu estava alcoolizado. Voltei para os caminhos de Deus, já passaram 5 anos e pouco, e isso continuou na justiça, e agora a pena, além de algumas coisas, é o serviço comunitário. Tá bom. Falei: nós estamos ajudando uma senhora a construir a casa dela de novo, ali, trabalho totalmente voluntário, fora as reformas da igreja lá também. Tá bom. Ele foi, quando ele chegou lá, ele chegou de Ford Fusion. Eu falei: esse aí, de Ford Fusion, na época, depois com a caminhonetona do ano. Eu falei: e ele continuou fazendo, do jeito dele simples lá, que estava virado num ciborgue, ali um braço de metal por dentro e coisa e tal. Passou, terminou o serviço comunitário, passou 1 ano e pouco, ele me ligou, querendo conversar, conversei com ele: pastor, eu observei o teu trabalho voluntário nessas vidas, o que você faz na vida de dependente químico, o que você faz na vida, igual aquela senhora lá, que não tinha condições. Vocês reformaram toda a parte elétrica, telhado, madeiramento, pintura, mas toda a casa. Pastor, eu comprei 21 alqueires de terra, e eu quero te dar um alqueire de terra, para você fazer o que você quiser lá. No final das contas, acabei dando metade para o Jefferson, ali é 24 mil metros quadrados, 50 quilômetros daqui, 54 quilômetros daqui. Plano o terreno, plano, ele plantava milho lá. Plano o terreno, você foi lá então, né, Jacques? Plano o terreno, daí no final do terreno tem uma descida com uma vista, coisa mais incrível. Eu dei metade para o Jefferson. Fizemos de papel passado, 12 mil metros para ele, 12 mil metros para mim. Aí passou um tempo, estava apertado aqui na igreja, e eu pensei: ô Jefferson, você vai fazer alguma coisa com aquele terreno lá? Não sei. Eu falei: eu não vou fazer nada no meu, eu vou ofertar para a igreja. Ele: então eu vou ofertar. E nós ofertamos isso para poder terminar de pagar o terreno da igreja, na época. Eu lembro disso. A oportunidade de ter conhecido um homem foi a oportunidade de a gente poder quitar o terreno da igreja ali. E depois as oportunidades que Deus nos abençoou, sempre. Mas isso é uma filosofia de vida. O pastor Magno Malta conta
que quando ele abriu a primeira comunidade terapêutica em Brasília, ele conseguiu um espaço e falou: agora vamos atrás dessas criaturas. Colocou um chapéu, foi no pior bairro de lá, rodeando, achou um cara para lá de fora do bar, com uma fratura exposta na perna, e ele pegou o cara por aqui, e o cara xingando ele falou: aqui é internamento compulsivo. Pegou o cara, não tinha condição de nada, bêbado, estava apanhando na porta, levando tapa no rosto, e porque era bocudo ainda, e fratura exposta. Ele pegou aquele cara, juntou ele ali, jogou nas costas, jogou dentro da Kombi e levou para a comunidade terapêutica. E ele disse que se passaram 4 meses, o cara estava na cozinha, trabalhando feliz, e falou: pastor, na hora que o senhor for para Minas Gerais, ali eu queria ir visitar o meu irmão. Sério? Tá bom. Ele trabalha onde? Ele trabalha na Fiat. Não, tá bom, quando eu for para lá. E foram. Quando chegaram lá, ele e o rapaz chegaram na portaria da Fiat, da fábrica da Fiat, comunicaram algo, de repente veio um cara com a gravata para trás, correndo, dá um abraço no camarada e fala: eu pensei que você estava morto. Chora. O cara era simplesmente o diretor-geral da Fiat. Ele falou: resultado, saímos de lá com uma Fiorino 0, carregada de comida, e foi ele que sustentou toda a comunidade terapêutica no período que ele esteve lá aberto e coisa e tal, antes de algumas candidaturas dele. Deus já abriu uma porta, e algumas pessoas ficam esperando assim: não, eu quero assumir uma igreja grande, já. Não, eu quero o meu casamento, eu quero que. Não, eu acho que o emprego ou o serviço, eu me indignifico de fazer um favor. Meu irmão, Deus tem muito poço ali, Deus tem muito porta aberta para muita coisa. Que Ele abra os teus olhos. Eu quero orar junto com você. Se coloque em pé, por favor. É o Espírito Santo que vai abrir esses olhos. Amém? Não despreze essa pessoa. Não olhe com um olhar altivo. Mesmo esta criança, porque essa criança vai reconhecer você futuramente e vai te abençoar. Esses dias, tem criança que eu apresentei que eu vou fazer casamento. E esses dias começaram a me mandar mensagem: pastor, eu lembro um dia que você chegou e fez isso para mim. Simplesmente, eu fiz um desenho para uma criança e entreguei. Eu nunca mais esqueci daquilo e blá 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 blá. E Deus coloca essas pessoas na vida, abrem portas, e Deus é Deus. Coloca a mão no teu peito. Coloca uma mão na tua visão, assim, nos teus olhos, e uma no teu peito. Eu quero orar junto com você. Você que está na tua casa também, faça isso. Santo Deus, todo-poderoso e fiel, muitas oportunidades já foram desperdiçadas. Muitas oportunidades já passaram. E nós, por traumas, por palavras que não deveriam ter sido ditas, por pouca fé, por ignorância, nós não olhamos a fertilidade daquela oportunidade. Queremos dizer para o Senhor que estamos arrependidos, que dentro de nós, Pai, se pudéssemos voltar no tempo, teríamos mudado. Queremos pedir perdão ao Senhor, e queremos pedir que o Senhor nos lave, limpe de nós atitudes, situações, palavras e tudo mais. Mas queremos pedir ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, que abra os nossos olhos mediante a oportunidade de hoje. Abra os nossos olhos mediante ao poço que Agar enxergou. Abra os nossos olhos mediante a oportunidade de entender o tempo favorável, na idade em que nós estamos, com as pessoas que nós convivemos, em casa, no trabalho, no ministério, aonde nós estivermos. Santo Deus, abra os nossos olhos, e que no nome de Jesus Cristo, Pai, possamos acolher anjos, possamos ajudar anjos, possamos, Santo Deus, assessorar pessoas, ajudar com essas pequenas chaves que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que grandes portas sejam abertas. Obrigado, Santo Deus, pelos favores. Obrigado, meu Deus, porque estes olhos abertos fazem enxergar a grande oportunidade, reconhecer a Tua presença e o tempo oportuno.
Tudo isso, meu Deus, nós pedimos ao Senhor prosperando, pedimos ao Senhor sendo curados, pedimos ao Senhor, meu Deus, sendo abençoados, felizes, porque nós estamos agradecendo ao Senhor desde já por tudo isso. Essa é a nossa oração, pedindo que esta semana, pedindo que hoje, pedimos que nesse momento, pedimos que durante esses dias, o Senhor abra os olhos para enxergar essa oportunidade. Assim te agradecemos e ligamos aos céus esta oração, em nome de Jesus Cristo, e todos digam, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo.